Olá, tudo bem? Pai do Senhor, estamos aqui agora mais uma vez para gravar a lição de número 10, dia 7 de junho. O tema da nossa lição, a dimensão presente e futura do reino, classe Campeões da Fé. Queria cumprimentar todos vocês, a Isabelle, ao Nicolas, Isadora, Tiago, Luiz Paulo, Luiz Felipe, o Lucas, a Ana Beatriz, eu acho que eu falei todo mundo, né? O Tiago tá sempre aqui, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Jabes, bom, espero que esteja tudo bem com vocês, mas vamos lá. O texto nosso tá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, que diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O reino de Deus, ele não consiste só em palavras, em pregar, em estar sempre falando, mas ele consiste também em virtude, em viver o reino de Deus. Amém? Então vamos lá. O nosso texto, que é a leitura bíblica em classe, ela vai estar no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 ao 15. Eu não vou ler tudo, mas eu vou apenas resumir. Quando Jesus ele manda os 12 discípulos ir pregar a palavra, Jesus ele manda que os discípulos vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele dá uma ordem para que os discípulos preguem, porque o reino de Deus é chegado, para que os discípulos curem os enfermos, para que os discípulos expulsam os demônios, para que os discípulos ressuscitam os mortos, para que eles possam proclamar e que eles não levem nada, nem ouro, nem prata, porque o reino de Deus não consiste em riqueza, é no evangelho santo, genuíno e sagrado. Então aqui Jesus está dando um exemplo, mostrando aqui para nós, através desse texto, que o reino dele é chegado. E ele envia os discípulos a proclamar o reino de Deus àquela gente. E os discípulos vão. Então isso foi um tempo futuro, mas nós vamos também falar do reino de Deus no tempo presente. E nós vamos, ou melhor, no tempo passado. E nós vamos falar do reino de Deus no tempo presente e nós vamos falar também do reino de Deus no tempo futuro. Amém? Sintetizando, o reino de Deus possui duas dimensões que serão estudadas, como eu já falei, a presente e a futura. A introdução nossa, ela vem dizer assim: imagine um reino que já existe, que excede o maior poder, já conhecido. Agora tente imaginar esse reino como algo que jamais terá fim, e muito pelo contrário, que triunfará por toda a eternidade. O reino de Deus, ele já existe há milhões de anos. E o reino de Deus, ele vem ser conhecido pela gente através de Jesus Cristo, que ele vem implantar o reino de Deus dentro dos corações dos pecadores. E o que é o reino de Deus? É Deus dentro de nós. O nosso tópico 1 vem falar: qual é a natureza do reino de Deus? A natureza do reino de Deus vai muito além da salvação de alguém ou do cotidiano em uma igreja local. O reino é o próprio Deus se revelando em sua glória e majestade com poder, na execução de todas as suas obras, intervindo em tudo de forma soberana, incontestável, contra quem? O domínio das forças
do inimigo. Então, o reino de Deus é o poder de Deus comandando toda a sociedade, dirigindo toda a sociedade. É o espiritual se materializando no físico. O reino de Deus já é manifesto e pode ser sentido pelas pessoas que verdadeiramente buscam Deus. Mas ainda há uma dimensão futura, que é a escatológica. O reino de Deus, ele não tem cor. O reino de Deus, ele não tem bandeira. O reino de Deus, ele não tem partido. O reino de Deus, ele não tem placa. O reino de Deus, ele é eterno. O reino de Deus, ele é real. E o reino de Deus, ele existe. E o reino, só estão no reino de Deus aqueles que se entregam a Cristo. Aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo. E ele passa a viver, a morar, a habitar no reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele já existe. Mas, infelizmente, muitas pessoas não ainda entraram no reino de Deus. Mas a nossa lição de hoje vem a fazer com que você passe a entrar no reino de Deus e morar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é completamente diferente da vida errada que a gente vivia. O reino de Deus, ele é amor. O reino de Deus é perdão. O reino de Deus, ele é justiça. E isso nós vivemos na prática, dia a dia, em nós, no nosso viver diário. Ao deixar que a palavra de Deus tenha domínio sobre as nossas vidas, nós tornamos cidadão do reino espiritual. Então, o que é a palavra? A palavra de Deus é essa palavra que foi escrita há muitos e muitos anos atrás, mas que até hoje ela produz efeito na vida do ser humano. E esse efeito que ela produz é um efeito bom, é para melhor, é para mudança. Onde você está? Você já entrou no reino de Deus? Você já faz parte do reino de Deus? Então, se você não faz parte, eu convido você hoje a fazer parte desse reino. A dimensão espiritual exercendo a sua influência sobre o plano físico. É isso que é o reino de Deus. A dimensão espiritual é Deus saindo do seu trono e vindo morar no coração das pessoas, nos nossos corações. E através de nós, através da morada dele dentro de nós, no nosso coração, nós vamos o quê? Manifestar as obras do reino de Deus em nós, para que o mundo veja e para que eles também tenham a necessidade, o desejo de também entrar, fazer parte desse reino de Deus. O segundo tópico, nós vamos estudar sobre o reino de Deus no tempo presente. A época em que Cristo veio ao mundo foi marcada por muitas injustiças, incertezas, sofrimentos. As pessoas viviam cativas sob um domínio bélico, político, econômico por parte do Império Romano. Mediante as profecias bíblicas, havia uma grande expectativa para que um herói messiânico surgisse. O povo estava cansado de tamanho sofrimento e guardava com ardor um novo tempo. O povo vivia sobre um jugo, o povo vivia disperso, o povo vivia num sofrimento, numa injustiça tão grande, que Jesus Cristo, quando ele veio, ele vem a mostrar, ele vem a apresentar para aquela gente, para aqueles povos daquela época, uma mudança, algo que você poderia, que nós podemos fazer com prazer, fazer com amor,
a gente vê na vida de muitos daqueles que tiveram encontro com Cristo, né? As mudanças que a gente vê na vida daquelas pessoas, porque o reino de Deus é chegado. João Batista, ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Agora, esse reino, esse reino ele ainda é presente. O reino que Cristo implantou no coração dos povos antigamente, quando ele viveu aqui, esse reino chegou até nós. E esse é o reino que eu, você precisamos fazer valer nos tempos atuais. Às vezes as pessoas nos questionam por que a gente não briga, por que a gente não vai parte para cima, por que a gente não age assim, porque nós vivemos um outro mundo, nós vivemos no reino de Deus, e o reino de Deus nos faz ser assim, em justiça, em amor, em paz, em mansidão, em bondade. Amém? Então esse é o reino presente que nós vivemos. O soberano agindo no tempo atual, sarando as feridas, conduzindo a história conforme o seu querer. Vivemos um tempo marcado por sofrimento e injustiça social, faltas de referências morais e esfriamento do amor. Esse tempo, o mesmo que as pessoas viveram no passado, a gente também vive, mas hoje nós sabemos a como resolver, como se portar, porque nós temos Jesus Cristo, nós temos Deus dentro de nós para nos ajudar e para nos auxiliar. Agora nós vamos falar do reino de Deus no tempo futuro. O tempo futuro. Na dimensão futura, o reino se dará quando Cristo voltará para julgar o mundo e manifestar o caráter escatológico da glória e do poder de Deus. Está em Mateus 24, 30. Não podemos ficar presos apenas a um presente e pegar apenas um evangelho que transforma o homem hoje. É necessário dar uma atenção especial à dimensão futura e à busca de uma vida eterna com o nosso amado Jesus. Então, essa palavra que está na sua mão, essa palavra que ela é pregada hoje, ela vai ser cobrada no futuro. A gente estuda sobre escatologia, que é as coisas que vão acontecer futuramente. Então, isso tudo abrange também ao reino de Deus, está relacionado aos acontecimentos que existem dentro do reino de Deus. Então, se você vive esse tempo presente, no caso, nós vivemos esse tempo presente, nós temos a responsabilidade de falar às pessoas que o tempo futuro do reino de Deus vai ser um tempo de justiça. Então, aqueles que estão nesse dia vivendo sobre o domínio do Espírito Santo, da palavra, nós sabemos que há um tempo futuro que nós vamos ter que dar conta, prestar conta das nossas atitudes, dos nossos atos que nós estamos fazendo hoje, o agora. Então, esse reino de Deus abrangeu os períodos passados, né? O tempo presente que nós estamos vivendo, e ele também vai fazer parte do nosso tempo futuro, né? Que está na palavra de Deus.